Pessoal, vamos falar sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vinha comentando aqui na internet e continuamos falando agora para você que acompanha aí na TV também, toda a nossa audiência, não apenas do estado de saúde do Bolsonaro, que vai receber atendimento médico. Eu contava aqui e a gente analisava que o ex-presidente teve uma piora no quadro de soluços, mas houve uma negativa. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa de Bolsonaro de revogar medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro, inclusive a prisão domiciliar. No inquérito que investiga o deputado Eduardo Bolsonaro, investiga o deputado Eduardo Bolsonaro, além do ex-presidente, e o jornalista Paulo Figueiredo. Moraes citou garantia da ordem pública e integral aplicação da lei penal. A decisão foi dada hoje, em que cita medidas substitutivas de prisão preventiva, compatibilizando de maneira razoável, proporcional e adequada à justiça penal e o direito de liberdade, falava a defesa. O ministro também fala em fundado receio de fuga. A PGR já havia se manifestado contrariamente ao pedido da defesa, sob o mesmo argumento. Os advogados de Bolsonaro haviam pedido a revogação das medidas cautelares, o que inclui a prisão domiciliar. Paulo Cunha, que integra a defesa do ex-presidente, disse que não havia razões para a manutenção das cautelares sem que ele tenha sido denunciado. A defesa de Bolsonaro pediu a revisão de outras restrições impostas pela Justiça. Dani, por enquanto, mantida a prisão domiciliar para o ex-presidente. O doutor Paulo Cunha Bueno percorreu um caminho inteligente, né? Já que a domiciliar, né, a prisão domiciliar de Bolsonaro foi decretada por conta dessa investigação que tenta entender se ele, né, de alguma forma, está financiando ou direcionando o trabalho de Eduardo Bolsonaro, descrito por alguns juristas como crime de lesa pátria mesmo, né, porque está impingindo prejuízos ao Brasil. O que foi que fez o PGR quando apresentou a denúncia contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo? Ele disse: a apresentação desta denúncia não significa o fim, né, das investigações. As investigações estão correndo, ou seja, eu posso denunciar mais gente lá na frente. E se municiou disso para dizer: as investigações estão correndo, eu sou contra. O problema do Bolsonaro, neste caso, é que encontraram, inclusive, um documento, né, que teria sido feito pela esposa do senador Flávio Bolsonaro, se a memória não está me traindo, mas tenho para mim que é exatamente isso, no qual ele pedia, o documento era um pedido de asilo na Argentina, né? Bolsonaro também passou uma noite numa embaixada aliada dele, né, de país aliado dele, quando houve rumor, né? Os bolsonaristas trabalham muito com essa coisa do rumor e às vezes isso os faz cometer erros, né? Não buscar os fatos os leva a cometer erros. Esse foi né? Onde ele passou ali uma noite dentro de uma embaixada porque havia um zum, uma fofoquinha que não tinha nada com nada, não tinha eira nem beira, de que ele seria preso. Então, todos esses movimentos dão hoje lastro para que o Supremo Tribunal Federal diga: veja, existe fundado risco de fuga, porque tinha esse documento aqui na sua mesa e porque, em outra situação, o senhor buscou refúgio numa embaixada aliada, né? Porque a embaixada é considerado um território daquele país dentro do Brasil, não é jurisdição nacional. Então ele poderia ficar ali, a Polícia Federal não poderia entrar. De todo modo, a gente vai continuar vendo esse processo de vitimização, né, do ex-presidente da República, que é tratado pelos filhos quase que como uma pessoa que está ali em cárcere, né, em cárcere privado injustiçadamente, né. Isso obviamente vai continuar tendo uso político, mas apesar da controvérsia jurídica, há espaço para defender a alegação da PGR e também o entendimento do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Você, Sakamoto. A gente tinha discutido bastante essa questão da situação da prisão do Bolsonaro. Acho que a Dani explicou muito bem, né, o pedido. Havia espaço para a liberdade do Bolsonaro, né? Ou seja, houve uma opção por parte do Supremo Tribunal Federal. Há um medo, como a Dani colocou, muito grande de fuga, tanto a questão da Embaixada da Hungria, da Argentina. A própria hora que o Bolsonaro sai do Brasil no dia 30 de dezembro de 2022 e vai para a Flórida, né, para abraçar o Mickey, é também visto naquele momento como também um processo de fuga. A própria Polícia Federal fala, ele fez isso para não ser responsabilizado por toda a articulação golpista que aconteceu nas semanas anteriores, né? Então ele vai e ele só volta quando ele viu que o terreno não estava tão minado assim.
e aí ele volta em março de 2023, e também para evitar qualquer tipo de envolvimento dele com o 8 de janeiro de 2023, que as pessoas do núcleo dele já sabiam que aconteceria, ele mesmo já sabia que aconteceria, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o ponto é que há um receio de que o Bolsonaro não comece o cumprimento da sua pena, né? Então, aproveitou-se que a prisão domiciliar já estava decretada, manteve-se aí. O próprio Procurador-Geral da República ainda tem tempo, se não me falha a memória, para mover para denunciar Bolsonaro. Então, segue o jogo, né? O Supremo Tribunal Federal aproveitou esta lacuna, aproveitou que existe essa possibilidade da Procuradoria-Geral da República de apresentar denúncia ainda e manteve para impedir, né, para ele se escapulir, se escafeder, se pirulitar do Brasil. Fuga está totalmente descartada? Eu não diria isso. O roteirista desta grande chanchada chamada Brasil já me ensinou que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Até a Michelle Bolsonaro tinha reclamado que o Fusca dela foi revistado e não cabe um cara do tamanho do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um cavalão, é grande, né, o homem, né? Então, não cabe lá dentro. Cara, eu também não duvido de nada. Então, a polícia fala, está revistando todos os carros que saem de lá, né, da casa, né, tudo isso mais, tem que fazer tudo isso mais. Pode fugir? Eu não duvido. Até porque se ele entra num carro consular, se ele entra num carro de embaixada, ninguém tira ele de lá. O carro de embaixada tem os mesmos prerrogativos do que o espaço consular, do que o espaço de embaixada. Então, não é tão simples, né? E eu acho que todo cuidado vai ser feito até o momento de ser decretado o início do cumprimento da pena. Eu, particularmente, acho que, mesmo que a pena seja cumprida em prisão domiciliar por caráter humanitário, e todos esses médicos, toda a ida ao médico, todas as questões de saúde, se por um lado tem o objetivo de tratar a situação do presidente Bolsonaro, e como a gente falou, a gente deseja pronto restabelecimento, que ele melhore do soluço, etc. e tal, por outro, ajuda a criar a narrativa de que a pessoa não tem condições de passar os próximos anos numa cela. Né? Então, o que acontece é que está se criando isso. Agora, mesmo que o Supremo acabe por garantir esse benefício humanitário, que não é obrigatório, eu acho que a primeira noite ele passa na carceragem da Polícia Federal. Há uma grande chance disso. Papuda eu acho muito difícil, né? Até porque o Lula também não foi para a penitenciária. O Lula não foi para Papuda, o Lula não foi para Tremembé, né? O Lula não foi para o CDP de Pinheiros, né? O Lula foi para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Eu acho uma chance muito grande do Bolsonaro também começar o cumprimento de pena na Polícia Federal e depois ir voltar para sua casa.